Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Quais são as duas mais poderosas ferramentas do autoconhecimento que você pode aplicar aí hoje mesmo na sua vida? Será que alguém sabe? Será que você sabe qual é as duas principais, mais poderosas ferramentas do autoconhecimento? Vamos junto falar sobre isso. Quais são essas ferramentas? Toda técnica que você estudar, seja ela de cunho espiritual ou de um cunho mais científico, não importa. Todas elas vão te levar para um lugar de perdão e gratidão. Não existe nada mais poderoso em termos de autoconhecimento, em termos de mudança da nossa vida, em termos de cura interior, em termos de transformações profundas que a gente pode iniciar hoje do que o perdão e a gratidão. Isso acontece porque o perdão vai reintegrar a nossa energia a erros, situações, eventos do nosso passado em que deixamos uma parte de nós. Todas as vezes em que nós passamos por situações negativas, especialmente quando éramos criança, o que acontece? Na nossa infância, a gente não sabia lidar com as nossas emoções. A gente não sabia lidar com sentimentos de frustração, de rejeição, de ressentimento. Muitas situações que passaram, que nós vivenciamos, a gente não soube lidar. Muitas vezes os pais brigam, a criança não entende muito bem o que está acontecendo. Ela traz aquilo para o campo dela, ela traz aquilo para um lugar de culpa. A culpa deve ser minha. Isso é algo natural, não é porque seu pai ou sua mãe foi assim. Não se trata, gente, sempre que a gente fala sobre as nossas histórias de infância, é muito importante a gente frisar que não se trata de culpas. Os nossos pais, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Não tinha como prever que aquele caminho que foi exatamente aquilo que eles aprenderam era um caminho que estava gerando muita dor ou muito trauma. Não se trata da gente culpar os nossos pais, porque se a gente for entrar nesse lugar, né? A culpa é do pai, do nosso pai e da mãe, do pai da nossa mãe. Enfim, é uma cadeia infinita. Se trata da gente olhar para o nosso passado com compaixão, com os olhos da compreensão. Eu acredito que quando nós temos acesso a esse conhecimento, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de entrarmos no protagonismo da nossa vida e principalmente nos libertarmos de traumas, bloqueios e eventos negativos que marcaram de uma maneira muito forte a nossa vida. E o interessante é que algo que pode ter sido muito doloroso para mim, uma situação que duas pessoas passaram exatamente igual, pode ter gerado um trauma em uma e pode não significar absolutamente nada em outra. O fato é que o perdão reintegra quem nós somos. Nós, quando chegamos aqui nesse plano, éramos crianças completamente alinhadas à energia do amor. Completamente seguras, completamente alegres, completamente espontâneas. Basta você ver um bebê. Um bebê, quando está irritado com alguma coisa, ele chora tão alto que até o vizinho sabe que o bebê está irritado. Ou seja, nós expressamos a verdade de quem nós somos de uma maneira ampla, de uma maneira natural. Mas alguma coisa acontece em um determinado momento da nossa infância em que a gente se desvia do caminho do amor para o medo. A gente começa a entender que existe alguma coisa de errado em nós, somos inadequados, ou não somos bons o suficientes, ou não merecemos o amor por sermos simplesmente quem nós somos, como se tivesse alguma coisa errada comigo, e a gente passa a se reprimir. A gente passa a esconder a nossa verdade, a gente desenvolve comportamentos de timidez ou de revolta. E isso tudo é um reflexo de esse desvio que foi feito em algum lugar da minha vida. E quando a gente experiencia pela primeira vez o ressentimento, a rejeição, o arrependimento, essas emoções elas são tão fortes que elas ficam gravadas dentro de nós. A gente acha que depois que passamos por um abalo emocional, isso some e vai embora, né? A gente acha que nossas emoções, elas se tornam intensas e depois elas somem e desaparecem, mas não é isso que acontece. Nós internalizamos. Se a gente não adotar nenhuma ação para curar aquilo que ficou guardado no meu interior, o que foi internalizado vai fazer com que eu bloqueie a minha vida hoje.
E nós bloqueamos muito da nossa vida por causa de coisas do passado. Se eu não fui convidada para a festa do colegial, eu vou ressentir os meus colegas para o resto da minha vida. Se em algum momento eu roubei alguma coisa, eu vou me punir para o resto da minha vida. Se em algum momento uma pessoa me traiu, eu vou desconfiar do amor para o resto da minha vida. A gente traz essas marcas do passado como se a nossa vida tivesse acontecendo lá. Mas não é lá que está acontecendo, nossa vida acontece no aqui e agora. E quando nós nos perdoamos ou perdoamos o outro, a gente reintegra quem nós somos. A gente permite que a nossa força que ficou lá atrás, quando nós formamos um corpo de dor, né? Aquele corpo de dor ficou preso lá atrás. A gente permite que esse resgate seja feito. E dessa forma, a gente reintegra a nossa energia para ficarmos fortes, para ficarmos potentes no aqui e agora. Se você não tem forças, determinação o suficiente para mudar sua vida, se você se sente perdido em si mesmo, se você não sabe o que fazer, se você tem clareza de qual caminho trilhar, mas não consegue efetivamente trilhar esse caminho, pode ser que no seu interior exista muita energia de ressentimento, de arrependimento, de rejeição, de culpa, né? São as nossas emoções negativas que acabam determinando aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, as nossas ações e decisões. O ressentimento prende a nossa energia no passado a tal ponto que a gente não consegue ficar em paz e muitas vezes determina as nossas decisões. Às vezes você está fazendo algo hoje na sua vida completamente desalinhado com aquilo que você quer, com aquilo que você ama, mas porque alguém te feriu lá atrás. E você até hoje, de maneira inconsciente, está tentando mostrar para essa pessoa que ela está errada. Quantas vezes, gente, eu tive em atendimentos individuais, encontrei situações de pessoas que, por exemplo, são médicos atualmente, mas odeiam o que fazem, não tem nenhum alinhamento com sua carreira, por exemplo, né? Mas em algum momento o pai impôs isso, ou a mãe impôs isso, ou a pessoa está fazendo algo para se vingar de alguém. Porque fulano me magoou e eu adoto escolhas, tomo decisões de maneira consciente ou não, porque eu estou me vingando. E por mais que você tenha tido um pensamento de vingança lá atrás, é possível que esse pensamento ainda esteja coordenando e comandando a sua vida. Da mesma forma, a rejeição também prende a nossa energia no passado e nos impede de fluir para o futuro. Porque uma vez que nós fomos rejeitados, muitas vezes a dor da rejeição é tão intensa, tão forte, que a gente passa a pautar a nossa vida, o nosso futuro, pelo medo de sermos novamente rejeitados. Então, é como se eu estivesse fugindo de um monstro imenso, poderoso, que pode bloquear, que pode me ferir novamente. É como, imagina se esse monstro está correndo atrás de você. Você parte numa corrida desenfreada para que você não seja alcançado pela rejeição. E aí, quando a gente tem essas marcas interiores, o que é que a gente faz? A gente rejeita antes de sermos rejeitados. Né? A gente cria um mecanismo de defesa. Antes que fulano me fira, eu vou ferir. E de maneira inconsciente, você nem sabe por que você faz isso. De maneira inconsciente, você trata o outro com grosseria, você economiza carinho e gentileza. E de maneira inconsciente você vai fazendo coisas para afastar outra pessoa de você sem que você perceba, né? E muitas vezes você se coloca numa posição de por que a pessoa está me tratando assim? E você não percebe que o seu comportamento é um comportamento que repele a energia do outro. Por quê? Porque dentro de você existem muitos sentimentos de rejeição e de maneira inconsciente você continua fugindo da rejeição. Além disso, outro sentimento, né, e eu tô falando aqui de alguns, mas são muitos sentimentos negativos que bloqueiam a nossa energia. Um outro sentimento muito sabotador é o sentimento de arrependimento. Quando eu me arrependo de algo que eu fiz, eu entro no espaço da culpa. Gente, todas as vezes que nós nos sentimos culpados, todas as vezes, nós iniciamos um processo de autopunição.
Se você não sabe por que, por exemplo, você tem um comportamento compulsivo com a comida, se você faz coisas que te prejudicam, se, por exemplo, você entra num trabalho em que você não se sente feliz e permanece nesse trabalho, isso não parece ser uma punição? Isso não é, né, objetivamente falando, objetivamente analisando, não parece uma bela maneira de você se punir, entrando em situações que não te fazem bem e permanecendo nelas? A gente, todas as vezes que a gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado por sermos quem nós somos, a gente se sente arrependido pelas coisas que nós fizemos, podemos gerar sentimentos de ódio, sentimentos de rejeição em relação a nós mesmos. E veja só, gente, que interessante, todas as vezes que alguém comete um crime na sociedade, o que é que acontece com essa pessoa? A gente afasta ela do convívio social, né? A gente quer distância dela, abandona os criminosos para que a gente nem lembre deles. Da mesma forma, quando você se sente culpado, chances são de que você também se abandone, se afaste de si mesmo, ou desenvolva um ódio em relação a si mesmo por algo que você fez no passado, quando você tinha a consciência que você tinha. Porque todos nós, gente, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode com a consciência que a gente tem. Todos nós estamos buscando a nossa própria felicidade e tá tudo bem errar. É muito interessante quando eu falo isso, né, que às vezes toca realmente na vida das pessoas. Às vezes as pessoas me dizem, olha, aquilo que você falou tá tudo bem errar, me tocou. Gente, isso é a pura verdade, tá tudo bem errar. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. Nós somos crianças espirituais e tá tudo certo errar, mudar de ideia, recomeçar, não fazer as coisas da maneira mais correta possível, porque é exatamente isso que nos ensina. É a possibilidade divina, né? A autorização divina de que a gente pode errar e tá tudo certo. E a gente terá quantas chances serão necessárias para que a gente possa aprender. E podemos aprender essas lições valiosas da evolução da nossa alma através do amor. Imagina se a gente pudesse perdoar os nossos erros, fluir pela vida, aprender cada vez mais e trazer para a nossa vida luz, amor, prosperidade e paz. Imagina se isso fosse possível para você. Eu tô aqui para te dizer que é possível para todos nós. E para isso, as duas principais ferramentas do autoconhecimento que podem curar sua alma e transformar sua vida se chama perdão e gratidão. Quando você se perdoa, quando você perdoa o seu passado, quando você perdoa as pessoas que passaram pela sua vida, você reintegra a sua força, reintegra o seu poder, a sua potencialidade como um ser divino, ilimitado, que é isso que nós somos, gente. Veja que todas essas emoções negativas tiram de você o seu poder, te fazem se enxergar como um ser muito menor daquilo que você é, como um ser fraco, como um ser que não merece o amor, que muito pelo contrário, merece as punições, merece a autossabotagem, merece as privações, e isso não é verdade. Isso é o fato da gente acreditar em pensamentos que contradizem a realidade, em pensamentos que nos levam a querermos ser perfeitos o tempo todo. Gente, isso é muito pesado. Isso é realmente muito pesado e a gente pode fluir na vida de uma maneira muito leve. Quando eu perdoo o meu passado, quando eu perdoo as pessoas que passaram pela minha vida e principalmente a mim mesmo, eu posso trazer para minha vida novamente o meu poder. É como se você tomasse de volta o seu poder, o seu potencial de ser protagonista da sua realidade. Isso só acontece quando você perdoa. Enquanto não perdoamos, somos vítimas. Vítimas das situações, vítimas das nossas próprias escolhas e vítimas do passado. E vítimas não conseguem transformar a própria vida. Vítimas não têm força para transformar a própria vida. O perdão te liberta. E a gratidão te impulsiona. A gratidão, né, quando você retira essas camadas de dor da sua vida, a gratidão faz com que você acesse, alcance o seu poder divino. Faz com que as portas dos fluxos divinos
venham para a sua vida. As portas da abundância, as portas da paz, as portas da realização, tudo isso está disponível para a gente. Mas quando a gente não se perdoa, quando a gente deixa guardadinho no nosso interior todos esses ressentimentos, rejeições, culpas, raivas e tudo isso, toda essa nossa negatividade, esse nosso lixo, a gente não permite que as portas da felicidade, da abundância, da paz, da prosperidade se abram para nós. Às vezes eu pergunto aqui para você, né? Quem gostaria de ganhar um presente bem especial do universo? E muita gente diz, claro que eu quero ganhar um presente, mas quem não quer? Muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não se permitem receber esses fluxos divinos justamente porque ainda estão presas em lugares de muita dor, em lugares de muito sofrimento, como se isso fosse necessário pra gente. E não é. Gente, eu tô aqui para te dizer que não é. Nós podemos simplesmente escolher outro caminho. Nós podemos aprender por outras formas. Nós podemos aprender através do amor, através da luz, através da paz. Nós podemos aprender as lições que nossa alma veio aqui aprender de uma maneira leve. E tudo isso depende da nossa escolha. Para quem está dizendo, mas deve ser difícil, é difícil perdoar. Sim, tem algumas coisas que são desafiadoras mesmo. É por isso que hoje, no mundo, né, nesse planeta, a gente recebe tantas emanações de luz, tantas ferramentas, métodos, técnicas para nos ajudar. Porque sozinhos, de fato, a gente não consegue, né? Sozinho, a gente nunca conseguiu nada na nossa vida. Nós precisamos de ajuda mesmo. Precisamos de ajuda para olhar para o nosso interior com segurança e de uma maneira pacífica, né, de uma maneira leve, de uma maneira desenvolvendo uma amizade e compreensão com quem nós somos, a gente poder acessar essas camadas de dor e liberar. A gente precisa de ajuda para isso. Tanto o Theta Healing, que a gente fala aqui muito no Instituto da Cura, Ho'oponopono, que eu tô vendo aqui a Karen colocando, enfim, temos várias ferramentas. Procura aquela que se alinha com o seu coração e aplica na sua vida, para que você possa, de fato, viver a sua ascensão espiritual. Eu acredito que o paraíso a gente constrói aqui, gente. O paraíso não está lá do outro lado, não. Como muitas vezes a gente ouviu falar. O paraíso a gente constrói aqui. Está acessível para mim e para você. Depende só da sua decisão. De você decidir curar o seu interior. Decidir trilhar esse caminho. O caminho do autoconhecimento, gente, é um caminho lindo. É um caminho revelador. É um caminho transformador. E crescer vicia. Quando você começa a se curar, quando você permite, né, que através das suas feridas, e muitas vezes a gente acha que é diferente, mas é através das suas feridas que a luz entra em você. Se a gente vivesse, né, num estado permanente, confortável, tranquilo e tudo bem, tudo certo, provavelmente você nunca seria motivado a mudar a sua vida. Então as suas feridas também são ferramentas de luz na sua vida e você pode usar, né, o limão para fazer uma limonada da vida. E é isso que eu te convido a fazer hoje. Perdoe a tudo e a todos. E sempre que você tomar consciência disso, sempre que você lembrar que é necessário perdoar, ainda assim agradeça a todas as pessoas que de fato passaram pela sua vida e te trouxeram aprendizados, porque as pessoas que passam pela nossa vida são mestres. Nós estamos aqui nesse plano, numa escola espiritual, para que a gente possa evoluir. E todo mundo que vem para a sua vida, né, vem te trazendo uma lição preciosa, um presente precioso. Nada é com você, tudo é para você. Então aproveite esses presentes de luz. Faz sentido para você? Então vamos meditar. Se isso fizer sentido para você, eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir isso, precisam dessas palavras, precisam entender que existem outros caminhos de cura. Eu peço para que você envie esse vídeo, se fizer sentido para você. Peço para que você envie, para que nós possamos juntos levar a cura, levar a compreensão e levar o perdão para mais e mais pessoas. Eu tenho certeza que muita gente precisa disso, como um dia eu precisei também.